Bom dia, professora Maria Helena, tudo bem? O objeto da minha apresentação diz respeito ao direito de resistência e à desobediência civil. O meu texto, professora, ele procurou distinguir o pensamento de filósofos como Immanuel Kant, John Locke, Henry Thoreau, o próprio Descartes, numa corrente dualista de defesa do direito de resistência e desobediência civil. Mas também procurei mostrar como foi desenvolvida essa concepção por outros autores que se filiam a uma corrente diferente de filosofia, que é uma filosofia chamada monista, que trabalha com uma concepção única de substância, entendendo substância como aquilo que é causa de si. E aqui eu trabalho com autores como, por exemplo, Hobbes, Spinoza e Hegel. Então, a concepção mais conhecida, eu posso dizer, do direito de resistência e desobediência civil, basicamente vai na corrente de uma filosofia dualista, que desde Platão, Santo Agostinho, divide o mundo e o homem em duas partes, ou seja, em duas substâncias. A parte racional das ideias e a parte material do corpo. Então, quando a gente pensa em um autor, em um pensador, na verdade, puritano, influenciado pelo calvinismo e um grande representante da concepção dualista de mundo, como foi John Locke, digamos assim, quem desenvolveu politicamente a corrente do liberalismo, John Locke entendia que a razão do homem, que concebe e entende os direitos naturais concedidos por Deus, o direito natural à vida, à liberdade e à propriedade, ele o faz de tal forma que qualquer associação civil que buscasse melhorar as condições da convivência do indivíduo com o seu semelhante, as leis produzidas desta convivência que fossem contrárias à concepção da razão, esta razão que tem quase que, como em Santo Agostinho, né, ela quase que é uma ponte para conhecer o reino, o mundo de Deus, né, o reino de Deus, ou melhor, a cidade de Deus, para usar o título do livro dele, enquanto na cidade dos homens, né, no mundo dos homens, as coisas seriam transitórias, né, seriam somente decisões que muitas vezes são construídas com base nos desejos, e desde Platão a gente sabe que isso é o caminho que nos leva às injustiças, às mentiras, né, às não-verdades. Então, John Locke, ele concebe o direito de resistência, o direito de desobediência civil. Na verdade, John Locke, na obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele irá trazer até a ideia do direito de regicídio, que é a partir do momento em que a produção dos direitos e das instituições não garantam mais aqueles direitos concedidos por Deus, os direitos naturais, ou seja, que transcendem qualquer acordo entre os homens. Então, neste caso, a tirania, que é justamente obstar este exercício natural, de direitos naturais, o regicídio justificar-se-ia nesta situação. E o pensador também chamado Henry Thoreau, né, na obra Desobediência, tem todo um capítulo só para tratar da desobediência civil. É uma linha exatamente lockeana, em que a razão não pode ser confrontada com as convenções sociais. A razão, identificada uma injustiça, ela tem que se manifestar, seja discursivamente, seja até fisicamente, se precisar, para garantir que impere aquilo, na verdade, que a gente já remete que encontra, na verdade, em Kant, que, digamos assim, foi o auge da ideia de autojuízo, de um tribunal da razão,
para julgar a prática, né? Isso a gente encontra na obra Crítica da Razão Prática, com a ideia de imperativo categórico. Então, toda essa corrente de pensadores, que eu diria que são da corrente dualista, eles fundamentam o direito de resistência e de desobediência civil, professor, a partir da ideia do uso da razão, que despida, afastada, não afetada pelos desejos, pelo corpo, por toda essa produção transitória em vida, consegue identificar as injustiças, as ilegalidades, sempre com um gabarito, sempre com um parâmetro, uma referência que só é acessada pela razão, né? Então, são pensadores que vão utilizar da premissa desse atributo racional para desobedecer acordos entre os homens. E, a meu ver, a obra que melhor retrata isso, além da Desobediência Civil de Henry Thoreau, é certamente o segundo tratado sobre o governo civil, que foi uma obra justamente escrita como continuidade, né, do primeiro tratado sobre o governo civil, que tinha como oponente o pensador Robert Filmer, com a obra O Patriarca, que vinha naquela corrente de pensadores como Jacques Rousseau, Jean Bodin, que trazia o direito, né, a partir da relação divina que o rei tinha com Deus. Então, mesmo o rei, na sua função, na sua figura, ao positivar normas, e aqui a gente pode fazer um paralelo já com o Estado moderno, a razão ainda seria o fundamento último da ética ou da prática, da razão prática, né? E aqui a obra de Kant, Crítica da Razão Prática, certamente é o grande desdobramento filosófico dessa concepção. Mas agora, professor, eu gostaria de tratar da concepção monista, que é pouco tratada, é uma certa ignorância minha colocar desta forma. Mas eu posso dizer que, dos debates que eu vejo sobre essa questão, autores como Spinoza, Hegel, não costumam ter tanta ênfase como tem autores da corrente dualista. E aqui eu queria trazer a concepção, então, por exemplo, iniciar com Hobbes. Thomas Hobbes, na obra Leviatã, ou da forma, matéria e poder de um Estado eclesiástico e civil, ele traz a ideia de conatos, que é uma ideia que já estava presente em Maquiavel. Mas Hobbes, digamos assim, torna palatável, em termos de um projeto social, aquilo que Maquiavel já tinha trazido com o realismo político, que é a força, né, dos desejos, né? Somos seres desejantes, dirá Maquiavel. E toda a filosofia, por exemplo, maquiavélica, né, não vou pegar aqui as suas obras, digamos assim, republicanas, como Primeira Década de Tito Livio, mas vou pegar aqui a ideia de príncipe, né, que é o exercício da virtude diante da fortuna. Se fosse puder dar um resumo. E Hobbes vai tratar justamente desta antropologia maquiavélica do ser enquanto ser desejante, para conceber a possibilidade de uma associação civil que decorre não da razão, como disse John Locke na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que o homem é moral individualmente na natureza, mas que poderia se corromper ou se degenerar. Então a associação civil seria aí um facilitador para o exercício do direito natural. Não, Hobbes vai colocar a prioridade do corpo e do desejo como sendo o motor e o fundamento das instituições. Quando Hobbes coloca que é o medo da morte violenta que nos leva a nos associarmos. Então perceba que não foi a razão, não foi um estado mais perfeito das ideias, foi simplesmente o medo. E aqui eu chego em Spinoza, porque Spinoza ele vai partir da mesma ideia de conatos, de potência, né? Potência enquanto um estado mais perfeito
do seu ser, enquanto ação, enquanto, né, passagem para o estado mais perfeito do seu ser, para persistir na sua existência. Que é uma forma de dizer que os desejos são o fundamento último da nossa ação e das nossas associações. Então, o direito de resistência e desobediência civil em Spinoza, ele vai estar fundamentado nessa potência da substância. E aqui a substância, diferentemente dos pensadores dualistas, não é uma substância que transcende o mundo da materialidade, criando uma substância transcendente, metafísica, divina, não. A substância aqui ela é imanente, por isso a concepção monista. Só existe uma substância na qual o resistência e o res cogito cartesiano, ou seja, o corpo e a mente, são atributos. Então, para Spinoza, o direito de resistir de desobediência civil está justamente nessa potência que os corpos têm, nos seus encontros, de buscar um estado mais perfeito da sua existência. E aqui é curioso porque Spinoza vai trabalhar justamente a importância do regime democrático no seu exercício direto como a melhor forma de harmonia, né, de relações de potências para que progridam para efetivar a liberdade deste corpo, que particularmente, né, na sua experiência, digamos assim, individual enquanto parte, ela tem uma resistência própria a poder satisfazer a sua potência. Mas enquanto substância, que Spinoza chamará de Deus, numa concepção não diferente de Hegel, só que Hegel, na verdade, traz uma dimensão racional para essa substância que busca se efetivar na história a partir de movimentos dialéticos do conhecimento para o saber absoluto. Spinoza vai trabalhar com a ideia de desejo para um estado mais perfeito do ser, que é justamente aonde estaria o fundamento da resistência e da desobediência civil. Então, imaginar que Spinoza, enquanto um holandês que viveu no século XV e XVI, viu as monarquias absolutistas como sendo a forma de governo dominante, defendia, contrariamente aos pensadores de sua época, a concepção de resistir e desobedecer enquanto manifestação da potência do corpo. E, de certa forma, Hegel não vai também, embora na filosofia do direito, quando Hegel coloca que o Estado é razão em si, para si, o que poderia dar uma ideia de fechamento da razão no Estado, o que, né, divide aqui os hegelianos de direita e de esquerda. O que Hegel pode ter numa concepção monista é que o Estado, enquanto instituição, é aquele momento histórico em que efetiva-se uma ideia de liberdade. Entenda a ideia não na concepção dualista, mas enquanto movimento histórico da substância que é conceito, que é uma substância cuja razão leva a atenção das contradições de uma substância que se efetiva justamente na superação, ou no termo hegeliano, na suprassunção das contradições presentes. Então, eu queria fechar essa ideia de direito de resistência e desobediência civil, professora, abordando a concepção monista como sendo o exercício da potência do corpo e de corpos que compõem uma substância maior, que é a totalidade, o todo, a multitude, como disse Spinoza. E esse exercício, ele não se fundamentaria na razão, que seria uma outra substância para os pensadores dualistas, mas se fundamentaria na própria vontade e desejo do corpo de um estado mais perfeito e mais livre de ação, que modificaria então as instituições atuais e presentes,
quando inadequadas ou contraditórias à efetivação desse exercício de liberdade. E aqui Spinoza e Hegel são, a meu modo de ver, os grandes expoentes do pensamento monista, da desobediência civil e do direito de resistência. Muito obrigado, professora.